você trouxe sua Bíblia, eu já convido você a abrir Lucas 14. Lucas 14, a partir do verso 14. O tema da nossa mensagem hoje é apresentando desculpas. Então nós vamos ver esse texto e caminhar um pouquinho acerca desse tema. Lucas 14, 15. Algumas palavras, algumas Bíblias, o título é a grande ceia, outras o grande banquete. Diz o seguinte, a partir do 15: Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, ele enviou o servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Então, essa parábola, Jesus ele conta, se nós lermos o capítulo anterior, ele segue numa crescente, falando das prioridades do reino de Deus acerca das coisas terrenas. E ao falar dessa parábola, é nítido nós vermos que o tema central dela é prioridades. O tema central dela é prioridades. E uma coisa interessante é que nós sabemos que Satanás, ele busca constantemente nos distrair e nos tirar do nosso propósito eterno. Nos tirar do nosso propósito, apresentando muitas distrações ao longo da nossa vida, ao longo da caminhada. Então Satanás, ele com astúcia está sempre buscando interromper e nos distrair. Só que o interessante é que nem todas as distrações são de Satanás. Muitas vezes ele nem precisa agir, nem precisa se esforçar para que nós venhamos nos distrair. Nessa parábola, é interessante notar que cada um deles foi dando uma desculpa acerca de um convite. Mas se nós entrarmos um pouco mais a fundo acerca do estudo dessa parábola e principalmente da cultura judaica, porque entenda que naquela época havia muitos costumes acerca de muitos movimentos, e era um costume judaico que quando o anfitrião ele fosse dar uma festa, um grande banquete, algo que fosse realmente relevante naquela sociedade, e ele quisesse muito convidar alguém, na realidade ele enviava 2 convites. Um convite prévio, ou seja, dizendo que ele fazia questão que você estivesse no banquete a qual ele iria preparar, que não há um dia específico, nem uma hora específica, mas o convite é: você está sendo convidado para um grande banquete, para uma grande festa, então esteja preparado. Você ainda não sabe o dia nem a hora, mas você está sendo convidado. Você sabe que é para você estar. Você está se preparando para a minha festa. Então o anfitrião enviava esse convite porque ele queria muito que aqueles se preparassem para que o dia da festa eles estivessem prontos para realmente usufruírem e estarem na festa junto com ele. E então, chegando próximo do dia da festa, é enviado o segundo convite, uma confirmação apenas para indicar o dia, o local e o horário da festa.
o horário do grande banquete. Ou seja, o convite já estava feito. Eles sabiam que havia um lugar preparado para eles. Eles precisavam realmente aceitar e seguir adiante com esse convite. Mas, conforme nós vemos, um a um foi dando desculpas ao seu anfitrião. Comprei um campo e preciso erguê-lo. Uma desculpa relacionada a bens materiais, porque a posse de um campo ou a posse de um bem material naquela época era um sinal de riqueza. Todo aquele que era rico, ele tinha posses, tinha campos. Então quem tinha mais posses tinha mais sinal de riqueza. Então, claro que nós vemos aqui alguém que estava sendo abençoado e tinha muitas posses, mas a prioridade dada a esse campo impede a participação nessa ceia. Uma bênção material impediu que ele participasse de uma ceia a qual ele já tinha sido convidado. Provavelmente essa bênção veio após esse convite. Ter aceitado esse convite, foi abençoado e resolveu não mais estar na festa. O segundo, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, também ligado a trabalho ou negócios. Embora pareça um motivo bem razoável, ele também é colocado acima do convite. Muitas vezes aqueles convidados estavam precisando, estavam necessitando de algo, e após o convite eles são abençoados com trabalho, negócios. Mas claro que quando você começa a se dedicar a trabalhos, a negócios, você sabe que o seu tempo ele fica mais limitado. Você começa a ficar com um tempo mais restrito no seu dia a dia, e você começa a, claro, dar prioridades a algumas coisas. E quando chega esse convite, ele diz: pois é, eu comprei 5 juntas de boi e tenho que experimentá-las. Peço que me desculpe. O terceiro, casei e por isso eu não posso ir. Família, casamento, isso sempre é e sempre será uma bênção na vida de qualquer um. Mas nesse caso, torna-se um impedimento para participar do grande banquete. Imagina só, a família, casamento, bem mais precioso que nós temos, e foi um impedimento para ele participar de um banquete, a qual ele já tinha sido avisado. Então nós vemos que as desculpas apresentadas, embora legítimas no nosso cotidiano, vale ressaltar aqui, não é pecado. Nenhuma dessas desculpas foi uma desculpa pecaminosa, mas desculpas legítimas no nosso cotidiano. Elas revelam uma falta de prioridade e falta de apreço pelo convite do seu anfitrião. Convite a qual eles tinham recebido. Elas representaram, na verdade, prioridades terrenas. Prioridades terrenas que muitas vezes impedem as pessoas a aceitarem o convite ao reino de Deus. Então é sobre isso que essa parábola fala. Como nós damos prioridades às coisas terrenas perante a um convite eterno, a um convite do reino de Deus sobre as nossas vidas. Como nós facilmente damos desculpas ou priorizamos algo ao invés de um convite ao qual nós já recebemos acerca do nosso chamado. E às vezes Deus, ele acaba não liberando alguma bênção porque ele sabe que isso pode nos tirar do nosso propósito. Infelizmente pessoas, eu digo aqui com todo carinho e respeito, infelizmente pessoas não podem ser abençoadas, porque isso tira o propósito. Esses homens, eles receberam uma bênção em sua vida, mas infelizmente por causa dessa bênção, eles não desfrutaram do banquete a qual o Senhor tinha chamado eles. E o chamado de Deus, ele exige uma resposta. Eu creio que todos que estão aqui já receberam o primeiro convite. Todos aqui já aceitaram o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Tenho certeza que todos aqui já disseram sim para o Senhor. Eis-me aqui. Sim, faça a tua vontade sobre a minha vida. Todos que estão aqui, eu tenho certeza, já receberam o primeiro convite.
disseram sim. E nesse caso, desses 3, é interessante que provavelmente eles ficaram felizes quando receberam o primeiro convite. Olha só, eu até me sinto importante receber um convite para participar de um grande banquete. Mas com o passar do tempo, as prioridades foram mudando. E em nossa vida nós temos que cuidar para que as prioridades não venham a ser mudadas em nossa vida. Porque o chamado de Deus, ele exige uma resposta, mas eu preciso me comprometer com ela. Não basta dizer sim, não basta dizer Senhor, eis-me aqui. Não, eu preciso me comprometer com ela, me comprometer com aquilo que eu fui chamado. Veja, se Deus te chamou para algo, você vai ser cobrado por isso. O segundo convite vai vir e você vai ser cobrado. E nós precisamos estar comprometidos com aquilo que o Senhor nos chamou e não apenas dar desculpas, porque muitas vezes o nosso primeiro sim é por necessidade. Eu aceito o Senhor porque eu já não tenho mais para quem recorrer, e o Senhor te aceita de braços abertos, e logicamente Deus trabalha em nossa vida e vai melhorando a nossa volta, as coisas vão cooperando à nossa volta, porque nós sabemos que todas as coisas sim cooperam para o reino de Deus. Mas com o tempo as coisas vão melhorando ao nosso redor, e infelizmente nós colocamos algumas bênçãos em nossa vida na frente do nosso chamado. Infelizmente nós mudamos a nossa prioridade acerca do reino de Deus e damos desculpas que nós achamos até desculpas educadas. Porque veja que cada um deles fez questão de dizer: me desculpe, me desculpe. E há uma diferença muito grande entre estar envolvido e estar comprometido. Aqueles que receberam o convite, eles estavam apenas envolvidos. Até ficaram felizes, como eu comentei, com o convite, mas demonstraram que não estavam comprometidos, porque bastou apenas algum tempo que as prioridades já mudaram. E tenha certeza que nós, como ser humano, nós sempre temos lugar para aquilo que é prioridade em nossa vida. E aquilo que não é prioridade, nós temos desculpas. Então todos nós damos prioridades para algo. E aquilo que nós não estamos dando prioridades, nós estamos dando desculpas. E infelizmente hoje, na nossa igreja como um todo, nós estamos dando desculpas para as coisas do Senhor, para o chamado do reino sobre a nossa vida. Infelizmente, o nosso chamado, a qual Deus liberou sobre a nossa vida, nós estamos deixando de lado e dando apenas desculpas e colocando muitas vezes algumas bênçãos em nossa vida como se isso fosse uma desculpa aceitável. Porque muitas vezes Deus nos chama, mas nos chama por um propósito. Você foi chamado porque Deus quer usar você por um propósito, e Deus está trabalhando nisso. E quando Ele realmente quer usar a sua vida para cumprir esse propósito, é o momento onde nós damos desculpas. Senhor, agora não posso, por causa do meu trabalho, por causa dos meus afazeres do dia a dia. Muitas vezes eu não quero assumir uma responsabilidade, porque eu sei que isso me demanda tempo. Eu sei que trabalhar na obra demanda tempo. Muitas vezes é custoso, mas a recompensa vem. E nós não damos valor àquilo que Deus já nos chamou e nos capacitou para fazer. E nós ficamos sentados, sem aceitar o segundo convite, de participar realmente daquilo que Deus tem preparado para nós. Nós damos desculpas. Nessa noite eu quero dizer para você: cuide para que as bênçãos na sua vida não se tornem uma desculpa, porque nós estamos acostumados a colocar a ação de Satanás à frente de tudo aquilo que acontece contra o meu ministério, que não dá certo. Mas algumas vezes as bênçãos acabam nos tirando do propósito eterno. Infelizmente, quando as coisas começam a caminhar em nossa vida, nós começamos a deixar de lado o nosso primeiro convite de realmente
estar aqui, estar disponível ao reino de Deus, e damos desculpas ao Senhor. Então cuide para que isso não aconteça, porque o problema não está nas coisas, mas sim nas prioridades. Mateus 6,33 fala: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então, de maneira nenhuma, você buscar coisas terrenas é errado. O errado é você colocar prioridades à frente do seu chamado. Nós estamos limitando a ação de Deus em nossa vida, porque quando algo começa a fluir, nós começamos a deixar de lado o nosso chamado, aquilo que Deus nos capacitou para fazer. Porque veja, cada um que está aqui é uma ferramenta que Deus quer usar para o reino de Deus. Cada um aqui é uma ferramenta individual. Tem algo que eu não posso fazer, mas você pode, e é por isso que você está aqui essa noite. E você precisa entender, você foi chamado para isso. Deus, Ele te capacitou mesmo você sem saber, mas você precisa dizer sim ao seu chamado, e não dar desculpas, deixar para amanhã o que Deus quer que você faça hoje. Dar desculpas educadas: Senhor, eu não posso por causa da minha família, eu não posso porque eu não tenho tempo para me dedicar por causa do meu trabalho, Senhor, eu não posso estar na igreja, eu não posso fazer algo na igreja porque eu não posso deixar a minha casa de lado. Isso são desculpas que nós achamos legítimas, mas na realidade são desculpas. São desculpas. E isso nada difere, veja só, isso nada difere da ação de Satanás para nos tirar do ministério. Então, infelizmente, tem gente abandonando o seu chamado, não pela ação de Satanás, mas pelo seu egoísmo, de não realmente usar o seu chamado para o reino de Deus. Infelizmente, a nossa igreja está vivendo um tempo de egocentrismo, onde as pessoas querem apenas viver o seu mundo e não querem se dedicar ao outro, não querem realmente priorizar o reino de Deus acerca da sua vida. As pessoas querem apenas buscar o seu bem próprio, mas não querem usar o seu chamado para impactar a vida do outro, porque gera custo pessoal, custo de tempo. Porque me doar para o outro muitas vezes causa frustração. Como eu vou me doar para o outro se o outro vai me frustrar? Porque isso é uma constante, você vai se frustrar. Não ache que você estando no ministério, você vai ser, vai haver somente flores, você vai se frustrar. Isso é um fato, mas você precisa entender, você foi chamado para isso. Se você foi chamado, tenha certeza, vai ser leve, não será um peso. Nem a frustração será um peso. Creia nisso. A frustração não vai te pegar, porque você foi chamado para isso. Mas você precisa priorizar aquilo que realmente Deus chamou você para fazer. Olha só o verso 24. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Essa parábola, ela traz um viés de alerta sobre o juízo sobre a nossa vida. E às vezes nós evitamos um pouco de entrar muito a fundo nesse assunto de juízo, fim dos tempos, a volta de Jesus. E às vezes nós estamos deixando de lado e não dando valor à volta de Jesus e sobre tudo aquilo que nós teremos que prestar contas a Ele. Porque nós seremos cobrados por aquilo que nós nos comprometemos. E nós, o que apresentaremos diante do Senhor? Porque veja só, quando você diz sim e você aceita o Senhor sobre a sua vida, automaticamente lhe é imputado um compromisso. E você precisa entender, você está se comprometendo, não com pessoas, não com a igreja, mas com Cristo. E a partir desse momento, você não pode mais ser um envolvido, porque o envolvido ele não se compromete, o envolvido ele não se doa por completo, mas aquele que se compromete, ele está junto em prol do reino. E nós aqui precisamos estar comprometidos, mas quando eu me comprometo com algo, eu preciso estar ciente.
haverá um dia que eu serei cobrado e eu terei que apresentar as minhas mãos sobre tudo aquilo que eu recebi do Senhor, porque a partir do momento que você foi chamado, Deus liberou algo sobre a sua vida, algo sobre as suas mãos, para que você trabalhe em prol do reino, e você será cobrado sobre as suas mãos. O que você vai apresentar diante do Senhor? Desculpas? Pior do que isso, desculpas educadas. Senhor, eu não fiz porque eu tive que me dedicar à minha família. Senhor, eu não fiz porque eu tive que me dedicar apenas ao meu trabalho, eu não tive tempo. Senhor, eu não fiz nada na igreja porque eu tinha o meu lar a cuidar. Senhor, eu não fiz. Me desculpe. Apenas desculpas educadas. Infelizmente nós corremos o risco de ouvir da própria boca do Senhor a frase: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Infelizmente, alguns de nós ouvirão essa frase do Senhor, porque quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Se você está aqui, tenha certeza, já foi liberado algo sobre a sua vida, e você está aceitando o que foi liberado na sua vida? Você já aceitou o que foi liberado sobre a sua vida, ou você está dando desculpas e não usando aquilo que Deus liberou sobre a sua vida em prol do reino? Quantos anos de repente Deus já liberou algo sobre você e você está dando desculpas? Não, mas eu não sou capaz, não, ainda não é o tempo, não, o mês que vem, não, o ano que vem as coisas vão melhorar e eu vou fazer, não, eu vou me preparar para depois fazer. Ei, são desculpas, desculpas educadas, legítimas, que para qualquer um de nós poderia ser aceitável, mas para o Senhor não é aceitável. São desculpas. O chamado do Senhor exige uma resposta hoje, uma resposta imediata. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pode não chegar e você será cobrado por tudo aquilo que você fez hoje. Ah, Senhor, mas eu queria muito fazer, mas não deu tempo. Você vai ser cobrado por aquilo que você apresentar diante do Senhor. Não importa se você queria fazer ou não, importa se você fez ou não em prol do reino. Ah, mas eu ainda não estou preparado. Faça, se movimente em prol do reino. Se movimente. Eu já falei aqui outras vezes, Romanos 8:28, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se movimente. Faça algo que tenha certeza que as coisas vão cooperar ao seu favor e você vai conseguir exercer o seu ministério, o seu chamado. Mas se movimente, faça algo. Não dê desculpas. Às vezes nós esperamos que algo milagrosamente nos dê uma capacitação, mas nós precisamos entender, a capacitação do Senhor, ela nos é imputada, mas eu preciso trabalhar em cima dela. Eu preciso afiar a minha ferramenta. Cada um de nós é uma ferramenta única nas mãos do Senhor. E eu quero dizer, quando o Senhor te chamar, quando o Senhor querer usar você, uma ferramenta única nas mãos dEle, essa ferramenta vai estar afiada ou enferrujada? Será que essa ferramenta vai poder ser útil? Ou você está sendo uma ferramenta inútil? Porque uma ferramenta guardada, que não é dado o devido cuidado, estar sempre cuidando dela, quando precisar usar ela, é inútil. Você não vai conseguir usar ela. Então, com todo amor e carinho, não seja uma ferramenta inútil. Afie a sua ferramenta. Seja uma ferramenta útil para que quando Deus quiser usar, realmente Deus possa usar você, o seu chamado. Mas não deixe para amanhã. Se movimente hoje. Se movimente hoje em prol do reino. Aceite o convite. Aceite o convite de Deus como prioridade na sua vida. Não deixe para amanhã o que você pode, o que você sabe que precisa fazer hoje. É hoje. Quando Jesus fala da sua vinda, Ele disse que aqueles que receberam algo da sua parte serão mais cobrados. Serão mais cobrados daqueles que não receberam. E eu quero dizer para você,
todo culto que você vem, toda vez que você ouve uma palavra, você está recebendo uma porção a mais de responsabilidade sobre aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Então não brinque com o chamado do Senhor, não brinque com o juízo do Senhor sobre a nossa vida. Às vezes nós estamos relativizando demais o Evangelho, colocando o Evangelho onde antigamente era um Evangelho apenas de temor. Hoje nós temos o Evangelho que está sendo bastante discursado acerca da misericórdia, do amor de Deus, mas nós estamos esquecendo de entender que o Evangelho também é temor ao Senhor. É temor ao Senhor. Nós estamos nos esquecendo que o dia do Senhor vai chegar. Haverá um juízo sobre a nossa vida. Veja só, as 3 religiões monoteístas que juntos formam mais da metade da população mundial, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, todos eles têm uma visão totalmente diferente uma da outra. Mas tem uma coisa que une todas. Você sabe qual é? O juízo. Todas creem num juízo de maneira diferente, cada um ao seu ver acerca das Escrituras, mas todas têm a certeza: haverá um juízo. Haverá um juízo imputado sobre a vida de cada um. Cada um de nós teremos que prestar contas. Isso ninguém diverge. É o único ponto que ninguém diverge. E nós muitas vezes deixamos de lado e não damos o devido valor ao dia do juízo sobre a nossa vida. Haverá um tempo que nós teremos que prestar contas. Infelizmente, a nossa igreja, nos dias de hoje, está deixando de lado o grande dia do Senhor, achando que amanhã eu posso resolver aquilo que eu não resolvi hoje. E se o amanhã não vier, não haverá uma segunda chance. A nossa chance é hoje, é esse momento, é essa vida que nós temos. Veja que hoje nós temos o Evangelho da graça, a misericórdia. Irmãos, a palavra, ela nos cansa de dizer isso, que as misericórdias se renovam todos os dias. A misericórdia do Senhor é sobre todo aquele, independente daquilo que ele fez. A graça pode alcançar qualquer um. Irmãos, o tempo da graça é algo assim inimaginável nos nossos tempos. Mas tenha certeza, irmãos, quando Jesus voltar, não haverá uma segunda chance, não haverá misericórdia. Entenda isso. Se você morrer hoje, irmãos, não haverá misericórdia para você acerca daquilo que você fez. Você será cobrado por aquilo que você fez até o dia de hoje, sobre aquilo que você apresentou ao Senhor. E nós estamos deixando de lado o chamado do Senhor sobre a nossa vida. Então eu quero mais uma vez dizer para você: cuide com as desculpas que você está dando ao Senhor. Cuide com as desculpas que você está dando acerca do seu chamado. Porque você pode achar que são desculpas legítimas, mas para o Senhor são apenas desculpas. Não importa o que você vai dizer depois da palavra desculpa. Desculpa por isso, por aquilo, para o Senhor não importa. São apenas desculpas. E não queira ser julgado por suas desculpas. Seja julgado pelas suas obras, não por algo que você poderia ter feito e não fez. Então, o chamado de Deus, ele ainda está aberto, mas não é eterno. Não é eterno. O chamado de Deus é para hoje, porque o amanhã pode não chegar. Você perdeu a oportunidade de aceitar, realmente dizer sim: eu quero fazer parte do banquete do reino de Deus, eu quero fazer parte da mesa. Porque tenha certeza, todos que estão aqui, é vontade do Senhor que estejam participando da mesa. Porque quando aquele Senhor, ele chamou todos aqueles outros, ele disse: chamem, não importa quem vocês vão chamar, mas chamem, porque o meu desejo é ter a casa cheia, o meu desejo é ter a ceia para servir a todos, ter a mesa cheia. Esse é o desejo do Senhor, que cada um de nós nos assentamos à mesa com Ele. Mas agora, o aceitar ou não, é nós que vamos dizer ao Senhor. E se você disse sim,
é hora de você se comprometer com aquele sim. Lá atrás, quando você disse sim ao Senhor, você se debruçou em lágrimas sobre tudo aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida. Muitas vezes, profeticamente, Deus ainda vem confirmando ou liberando algo sobre a sua vida até os dias de hoje, e você ainda está dando desculpas. Deus está querendo realmente o seu sim, e você ainda está dando desculpas. Você recebeu o primeiro convite, e o Senhor quer realmente confirmar o seu chamado sobre a sua vida, e você ainda está dando desculpas. Então pare de dar desculpas acerca do reino de Deus. Aceite hoje, não deixe para amanhã, não tenha medo daquilo que vai vir. Se Deus colocou algo sobre a sua vida, tenha certeza, é leve. Jesus falou: vinde a mim, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Ou seja, não importa o chamado que Deus liberou para a sua vida, eu tenho certeza, esse fardo é leve. Se é o chamado do Senhor, tenha certeza, o fardo é leve. Se é pesado, ainda não é do Senhor, ainda é algo natural que você está persistindo. Mas se é do Senhor, eu não tenho dúvida, é leve. O fardo é leve, o jugo é suave. Então entenda isso. Não tenha medo de dizer sim ao seu chamado. Não tenha medo, aceite, porque vai ser leve. Se for o chamado do Senhor, vai ser leve. Você pode achar no começo que pode ser dificultoso, mas no caminhar você vai entender que estar com o Senhor, caminhar com o Senhor é leve. Tenha certeza disso. Não deixe que nada nem ninguém apague o chamado do Senhor sobre a sua vida, porque é tempo de nós dizermos sim, mas sim de uma maneira comprometida, e não apenas estar aqui envolvidos, porque o envolvido na primeira dificuldade ele sai fora. O envolvido apenas está quando lhe convém. O comprometido está em prol do reino. Não importa aquilo que esteja acontecendo, ele sempre estará disposto a ser usado pelo reino. E aqui o Senhor quer que você esteja nessa noite se comprometendo com Ele. Eu tenho certeza que Deus está tocando na vida de alguém que recebeu grandes liberações sobre a sua vida, que já se comprometeu mais de uma vez e ainda está dando desculpas. E eu quero dizer para você, seja a última vez que você tenha dado desculpas para o chamado de Deus, que a partir de hoje você venha dizer sim. Senhor, hoje eu peço perdão sobre as desculpas que eu tenho dado. Senhor, perdão, porque muitas vezes as desculpas é através de uma bênção que eu recebi. Senhor, desculpa, porque eu ter dado uma desculpa acerca da minha família para não me comprometer com o meu chamado. Senhor, desculpa, porque por uma bênção que eu recebi lá atrás eu abandonei meu chamado. Hoje é uma noite de comprometimento com o Senhor. Amém? Se coloque de pé.